Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professor Felipe Malar Machado. Esse nosso vídeo nós vamos tratar sobre um assunto de extrema importância para o pessoal que participa aí de eventos científicos, que é como elaborar um pôster. Muitas vezes é uma dúvida recorrente com os alunos de graduação, pessoal também para pós-graduação, em como elaborar um pôster que ele seja bem estruturado, que ele seja atraente e que ele consiga reunir todas as informações que o pesquisador lá gostaria de colocar no seu pôster, para que as pessoas entendam melhor como essa informação ela deve ser digerida para todos nesse evento. Então nós podemos aqui pensar nesse como elaborar pôster para eventos científicos, que nada mais nada menos que um pôster de um grande formato. Ele é aqui um grande pedaço de papel de que nós servimos aqui, nós utilizamos para comunicar a nossa pesquisa em uma conferência, em um simpósio, em um congresso, em um evento que tenha outros pesquisadores, e nós precisamos utilizar essa modalidade de apresentação aqui. Então, esse nosso estruturação do vídeo aqui, ele está dividido em 4 tópicos. O primeiro vai tratar sobre as informações importantes sobre o pôster, o que é o pôster. O segundo item, nós vamos discutir um pouquinho sobre a estruturação geral do pôster. A terceira parte, e talvez seja uma das principais partes aqui, que é sobre a diagramação do pôster. E a quarta e última parte é sobre exemplo, ou uma variedade de exemplos de pôsteres elaborados aí para você ter um auxílio geral quando você estiver montando o seu pôster lá, que você possa ter maior criatividade, que você possa ter maior variedade de cores, de fontes, de imagens e tudo mais que possa auxiliar a sua criação. Então esse aqui mais um vídeo aí, evento do nosso canal Master Pro aí, e espero que você goste aí do nosso vídeo lá, inscreva-se no nosso canal e compartilhe aí, deixe suas sugestões aí. Ok? Então vamos iniciar pelo primeiro item, que são as chamadas informações importantes sobre o pôster. Então, informação importante do pôster. Deve ser sempre lembrado aqui que antes de estruturar um pôster, essa ideia aqui para nós nos eventos é que o pôster ele seja o mais objetivo possível. Lembre, essa palavra objetividade deve fazer parte aqui do contexto pôster. Então, essas muitas vezes que você já deve talvez ter observado em eventos, aqueles pôsteres lotados de texto, com muito texto, ele não tem uma finalidade aqui de agregar valor, agregar conhecimento, mas ele tem uma finalidade muitas vezes até de ficar chato no evento em questão que você está participando, justamente porque texto, quanto mais texto ali a pessoa ela perde, o leitor ele perde o interesse em participar daquele momento, daquela discussão, daquele trabalho. Então, primeira sugestão geral aqui como informação importante, fuja das ideias de colocar muito texto no seu pôster. Então, uma ideia também que tem que ter bem estruturada aqui para nós é a compreensão do que é pôster e do que é banner. O pessoal também faz algumas confusões, muitas vezes trata pôster como banner, banner como pôster. Então, o banner para nós aqui ele é uma faixa que ela é muito mais larga do que alta. Tá? É um primeiro requisito aí. Esse é um exemplo clássico aí de um banner. Tá? Isso aqui é um exemplo clássico de banner. Então a largura dele aqui predomina sobre a altura. Então confeccionada aí por letreiros e pendurada aí entre postes ou muitas vezes em outros lugares de divulgação fora da academia. Então pôster para nós aqui, ele tem a finalidade justamente oposta, que ele é mais comprido aqui do que largo. Um exemplo clássico aí então, este outro exemplo para nós, que ele tem aqui o predomínio da altura sobre a largura dele. Então, esse sistema aqui é que deve ser entendido o que é um banner e o que é um pôster. Então, sempre é pôster. Para eventos científicos, nós tratamos como pôster. Então, quais são as funções ou qual é a função principal de um pôster? A função principal de um pôster ela é justamente sintetizar todas as informações e dados relevantes da sua pesquisa. Muitas vezes, essa palavra aqui
alguns escritores para pôster, pesquisadores e estudantes, eles não compreendem essa ideia de ser relevante. Relevante, todo trabalho ele apresenta a sua relevância, porém tem itens que são mais importantes. Num trabalho, por exemplo, se você for avaliar, e na maioria das questões, quando se participa de eventos que contenham a questão de pôster, a principal função, justamente quando você está analisando um pôster, é partir quase que diretamente para as conclusões, para os resultados e conclusões daquele pôster. Então, aquela parte ali, que ela deve ser sintética, ela deve ser relevante e apresentar as informações justamente sobre a sua pesquisa. Então, a ideia muitas vezes que o pessoal coloca uma introdução longa, material e métodos que ocupa muito espaço no pôster, e aí faz uma conclusão muito curta, um resultado muito curto, uma conclusão muito curta. Talvez nesse ponto ele não está sendo totalmente relevante. Então deve-se cuidar isso. A palavra relevante aqui é a mais importante para nós trabalharmos no sistema de pôster. Então sintetizar as ideias que sejam relevantes aqui, informações e dados relevantes da sua pesquisa. Uma outra também consideração em relação à informação importante, que para cada evento científico sempre é divulgado sobre o pôster, o que deve ser colocado nesse pôster. Em alguns casos eles têm que ter os congressos, simpósios ou eventos científicos, eles divulgam o conteúdo, o tamanho, o que é o chamado template do pôster, aqui o local que deve ser exposto esse pôster, o sistema de fixação que deve ser utilizado, o horário tanto para fixar quanto para desfixar esse pôster, e também uma das questões que o pessoal muitas vezes se esquece quando está utilizando o sistema de pôster é a retirada desse pôster. Então, se você fixou o seu trabalho no horário informado pelo evento, depois também não se esqueça lá de fazer a retirada desse pôster. Muitos a gente talvez já tenha acompanhado que o pessoal acaba deixando esse pôster no local do evento. Isso não é um sistema que deve ser utilizado. Então você faça o trabalho, retira o seu trabalho do local indicado. Outro sistema também que o pessoal faz, além da questão da retirada, não fique retirando o seu trabalho o tempo todo. Faz uma movimentação ao longo do salão onde é que está ou o local que está seu pôster lá. Deixe o seu pôster fixado lá naquele local previamente informado pela comissão do evento. Então, eles podem ser colocado também, esse local e essa fixação aqui, muitas vezes ele colocam com um sistema de numeração. Então, muitas vezes, o seu pôster lá, o pôster pode ser lá, por exemplo, o número 150. Então, vai ter um espaço lá para você fixar o seu pôster nesse espaço delimitado. Então, essa ideia de tamanho aqui deve ser também respeitada justamente por causa que o seu local lá, ele tem uma dimensão prévia, ele tem um tamanho prévio, e se você exceder esse tamanho prévio determinado pela comissão do evento, talvez seu pôster não entre lá no local. E deve-se lembrar um outro item também aqui, o pessoal faz uma confusão muito grande aqui, que pôster não é artigo científico, não é paper. Então, pôster, ele tem uma forma mais ilustrativa de passar uma mensagem. Pôster é ilustrativo, então, aqui, e o paper é uma ideia mais textual. Não necessariamente que o paper não possa ter ilustração, mas o pôster ele deve ter o quanto menos parte de texto e quanto mais ilustração. E o paper aqui, dependendo, claro, do contexto da revista, e aí também é uma ideia em separado, inclusive aqui do vídeo, o artigo científico conter mais questões textuais. Então, uma ideia básica, se nós pudéssemos aqui elencar o que é a ideia de um pôster, ele tem a finalidade aqui de tratar uma redação científica, ele deve ter uma linguagem técnica e como se trabalha frequentemente numa palestra, ou seja, com pouco texto e com
explicações mais ilustrativas aqui. Então, o pôster ele é igual uma redação científica, vai ter que ter o seu trabalho de ciência por trás, de pesquisa, e você vai ter que passar todas essas suas variáveis de uma forma em palestra. Lembre-se que essa palestra aqui no caso é somente um slide. Então, se você observar uma comparação bem simples, um texto aqui que você frequentemente possa utilizar para escrita de um artigo, no caso, aqui, para um paper, se você observar, essa aqui poderia ser um texto para um artigo. Então você observa aqui, nos últimos dias, vovó não estava se sentindo muito bem na quinta-feira, então ficamos todos preocupados. Na sexta-feira o médico nos avisou, depois de uma crise, depois dos procedimentos legais, o corpo foi trasladado diretamente, todos os parentes estão sendo informados desse sepultamento até o fim aqui. Você observa que esse é um texto típico descritivo aqui, ele está informando algo, está descrevendo, só que ele é utilizado para o sistema de artigo. Bom, mas eu gosto agora de pensar o seguinte, bom, como é que eu posso fazer esse pequeno texto aqui, que eu posso expor ele na forma de um pôster? Então, só para nós observarmos, esse mesmo texto nós podemos pegar justamente aqui o que se chama de palavras-chave. São palavras-chave aqui no caso. São as palavras que são importantes aqui. São as palavras que são importantes para entender essa contextualização que nós queremos colocar. Então, aqui, se fosse possível, vovó teve que ser hospitalizada, a situação não era muito boa, vovó faleceu um pouco antes do meio-dia e sepultamento, 17 horas e 30 minutos, cemitério Santa Casa. Você observe que o texto, ele aqui antes num sistema de artigo e agora num sistema de pôster, e a informação ela está sintetizada, ela está resumida de uma forma que é possível entender de como trabalhar a questão do pôster. Então essa estruturação, claro que aqui ela ainda está de forma textual, mas é para nós compreendermos aqui justamente como eu posso trazer de uma forma de artigo para uma forma de pôster. Então, essa ideia, sempre pensando numa palavra simples, simplificação do seu sistema de texto. Seguindo, então lembrem também dessa ideia aqui, que o pôster, ele não é um sistema de artigo. Deve-se evitar aqui a todo custo esse excesso de informação. Muitas vezes pessoas que estão iniciando no sistema de trabalhos científicos quer escrever todos os seus resultados, muitas vezes não tem a segurança necessária, que pode muitas vezes no evento esquecer de uma palavra-chave ou não lembrar algum conceito. Tenta fazer, eu vou tratar mais à frente no vídeo, mas tenta fazer a questão de ensaios prévios aqui para tentar ao máximo reduzir esse excesso de informação. Muitas vezes o pôster ele fica poluído, ele fica muitas vezes chato até de entender ele por causa desse excesso de informação. Só se for observar aqui no caso, como é que eu vou entender uma infinidade de textos aqui? Tem tanto texto que eu não sei por onde começa, não sei por onde termina, não sei quais são os resultados, imagens sobrepostas aqui. Então ele não fica de uma elegância aqui para pôster bem estruturada. E lembre por que desse evitar o excesso de informação, que frequentemente você tem aqui, embora você possa comunicar todos esses itens, todos esses resumos no seu posto de informação, no seu pôster de informação aqui, se fosse no caso uma apresentação oral numa palestra de 15 minutos, você deve apresentar esse mesmo pôster numa forma mais interativa, numa forma mais que você converse com as pessoas, com o público que estão interessados justamente naquele tópico de discussão. Então o pôster, tem que sempre lembrar aqui que eles são úteis, porque eles normalmente podem ser vistos mesmo quando você não está nas dependências daquele local, ou naquela sala, ou naquele ambiente que o seu pôster está afixado. E até depois do término do evento, muitas vezes, se você encontrar um bom local, um prego, aí você pode fixá-lo para talvez explicar para um outro congressista, uma outra pessoa que está participando do evento. Então,
aqui esse sistema deve lembrar o seguinte, que a pessoa que ela está interessada no seu pôster, ela tem em média, muitas vezes considera eventos que tem 50, 100 pôsteres fixados. A pessoa muitas vezes, se ela levar meia hora para cada leitura de pôster, ela não vai conseguir aí numa tarde aí no máximo ver 2, 3, 4 pôsteres, porque muitas vezes essas sessões de pôster elas ocorrem concomitante com as questões ou de apresentações orais, ou de palestras, ou até muitas vezes de coffee break. Então, a questão aqui que você tem que ter na sua mente é esse tempo de 3, geralmente de 3 a 5 minutos, você deve deixar para a pessoa refletir, para ler, para entender o seu pôster. Então, a sua mensagem ela deve ser o quanto mais visual para facilitar justamente a questão de leitura do pôster e de seu entendimento, ok? Então, vamos lá. O segundo bloco aqui, o segundo tópico nosso é justamente sobre a estrutura geral do seu pôster. Essa é uma ideia de pôster, aqui um modelo extremamente básico e didático, que ele tem uma finalidade de expor o tamanho do seu pôster. É utilizado aqui o que se chama de layout em retrato dele, e um tamanho básico aqui que o pessoal frequentemente recomenda nos eventos científicos, que é 90, aqui a largura no caso, largura, e 110 aqui para a altura. Esses 90 por 110, ele é aqui frequentemente exposto pelo evento. Não necessariamente que tenha que ser 90 por 110, pode ser 90 por 120, 80 por 110, 80 por 100, mas uma média de apresentações aí, tamanho do pôster, ele varia de 90 por 110 centímetros. Então, essa é a estrutura básica que contém um pôster. Então, esse tamanho, ele varia aí de 90 até, em alguns casos, observados aí de 90 até 140 centímetros. Então, os mais recomendados, esses dois blocos aqui, 90 a 110, um trabalho legal, e outro também aqui 90 por 120. Então, como eu monto o pôster? Como é que eu trabalho? Existe uma infinidade de programas que eu posso utilizar. Também vou mencionar isso no decorrer desse vídeo, mas um programa mais simples de utilizar aí é o nosso bom e velho PowerPoint aí. Uma ferramenta aí que a maioria de vocês conhece, já talvez tenha utilizado. Então ela é um programa interativo, fácil de utilizar, inclusive para fazer pôster. Então a primeira parte aqui, dependendo do ano da versão do seu PowerPoint, aqui no caso, na maioria deles, clicar aí primeiro na aba Design. Então, a aba Design é essa aba que vai solicitar para você configurar a página, a orientação do slide, também para os temas aqui no caso. Então, venha em configurar a página aqui no caso. Configurar a página, abre esta caixa aqui de configuração. Então, configurar a página, aqui você pode colocar a largura previamente estabelecida ou pelo evento, ou caso o evento não venha a designar isso, em alguns casos acontece. Então, você pode trabalhar com uma altura aí de 80, 90 e uma altura aí de 100, 110, 120 até 140 centímetros. E um outro item, um quarto e último item aqui, não se esqueça de colocar o sistema em retrato aqui no caso. Então, sempre lembrando aqui que retrato é importante aqui no caso, ok? Então, essas são os 4 passos aqui: clicar na aba Design, configurar página, organizar as dimensões prévias passadas aqui pelo evento, no caso, colocar em retrato aqui no caso e, então, por fim, ok. Esse ele vai gerar um bloco para você, ele vai ficar razoavelmente dessa forma. Claro, não vai ter essas imagens aqui no caso, mas ele já vai estar na estrutura que você colocou. Se ali no nosso caso 80 por 100, então ficaria aqui no caso 80 centímetros. Aí no caso por 100. Então
essa é a dimensão, são as dimensões aqui a ser exposta pelo seu trabalho. Então, um outro item aqui que eu gostaria de mencionar para vocês é justamente a estrutura básica, a estrutura mais, eu diria assim, mais simples ou inicial para a exposição em pôster. O primeiro item aqui para nós é justamente colocar o título desse seu trabalho, o título do seu trabalho. O título aqui deve transmitir brevemente o seu problema, a abordagem experimental e o sistema em questão que você está trabalhando. Você está trabalhando lá na engenharia, está trabalhando na arquitetura, está trabalhando talvez num outro curso. Ele precisa ser atraente aqui, lembrem disso. Precisa ser um nome atraente. Ele a fim de cativar essas pessoas que estão passando pelo evento, passando pelo seu pôster ali e que consigam captar rapidamente o que o seu pôster quer dizer. Então, uma média, o pessoal usa de 1 a 2 linhas para expressar o seu título. Um segundo bloco aqui é justamente sobre a introdução. Observe que no pôster, aqui no caso, o pessoal não utiliza resumo. Lembrem, resumo colocado em artigo no pôster, a não ser que expressamente venha solicitado pelo evento para você colocar resumo. Mas caso o sistema de evento não informe sobre o conteúdo básico do pôster, aqui no caso, então não inclua resumo. Então, resumo aqui, resumo você deixe fora do seu pôster. A introdução, o que ela quer dizer aqui? Essa introdução aqui, ela faz com que o visualizador, a pessoa que ela se interesse no problema ou até na questão de pesquisa usando o mínimo de informações conceituais e definições. Muitas vezes o pessoal gosta aqui de colocar muita parte técnica e muitas vezes o pessoal nem sempre compreende aquelas informações técnicas, então é importante que você consiga diluir essas partes técnicas aqui e que as pessoas consigam compreender. Então, rapidamente, essa introdução aqui, você deve colocar sua questão no contexto da literatura primária publicada, no caso, e apresentar talvez, se for o caso aqui, uma hipótese. Então, introdução aqui, é importante que você coloque o seu problema de pesquisa, aí você coloque as suas hipóteses de trabalho aqui, e também não se esqueça aqui de colocar os objetivos que você está trabalhando. Então, problema, hipóteses e objetivos aí na introdução. Lembra, na introdução não precisa, muitas vezes o pessoal enche de autores aí, colocando uma variedade de autores aí. Então vai com mais cuidado aí para não fazer tanta poluição na questão da introdução do seu trabalho. Então, uma média que o pessoal também utiliza aí, ele é uma sistemática que abordam aproximadamente aí 200 palavras, uma média aqui para utilizar. Um segundo bloco é o que se chama de material e métodos, ou para muitos aqui no caso, a boa e velha metodologia de pesquisa aqui no caso, ou até parte que alguns mencionam de parte experimental aqui. Então aqui a metodologia aqui no caso, metodologia. A metodologia aqui, ela tem a finalidade de você fazer uma breve descrição visual, aqui no caso, dos equipamentos e procedimentos experimentais, mas não com o detalhamento usado para um artigo. Então, é importante aqui que você pode até utilizar um pouco de texto, mas o que mais interessa aqui são imagens, ilustrações, esquemas aqui que você está utilizando justamente para descrever o seu item material e métodos. Então utilize figuras, fluxogramas, justamente para ilustrar o delineamento experimental. E se possível aqui inclua talvez fotografias ou desenhos aqui rotulando o sistema de configuração de partes de equipamentos, partes de componentes, mecanismos, enfim, que você utilizou, ou questão também do sistema de laboratório, quais foram as máquinas, quais foram os procedimentos utilizados aqui. Uma ideia também aqui que você não pode esquecer nessa ideia de materiais e métodos é a questão de
análise estatística. Análise estatística. Se você está utilizando essa abordagem, em alguns casos você precisa utilizar, está trabalhando com dados aqui, no caso, questionários e outros itens, a análise estatística ela deve fazer parte aqui do seu material e método. Em alguns casos também tem que ficar bem claro para o pessoal, não é necessário aqui que o pessoal coloque todas as equações de estatística que está sendo utilizado. Portanto, talvez que coloque, que debata aqui no sistema de fluxograma quais foram as abordagens estatísticas utilizadas, quais foram, se for a questão de média, moda, mediana, quais foram os testes de hipótese realizados aqui. Então, esses são os sistemas que você pode colocar num sistema de fluxograma aqui, mas não se esqueça de colocar a sua análise estatística na parte de metodologia. Um outro item, seguindo adiante aqui, só para deixar registrado, uma média o pessoal usa aí, no máximo aí, 200 linhas para a questão de material e métodos ou metodologia. Aqui, seguindo então para resultados, o pessoal usa para representar a questão dos resultados aqui, em primeiro lugar, você deve mencionar se o seu procedimento experimental efetivamente funcionou. Então, é importante que você, no resultado, você não parta aqui para sistemas laterais, que você parta justamente para aquela ideia que você colocou na introdução e que você agora colocou usando procedimentos experimentais, no caso, seu fluxograma, na metodologia, e você responda aquelas hipóteses, aquela pergunta, aquele objetivo que você colocou lá na introdução. Então, parta direto aí, justamente, sem rodeios, sem firulas, parta direto para o seu resultado, que é o mais importante. Então, nesse mesmo parágrafo, nessa sequência aqui, deve descrever brevemente os resultados qualitativos, aqui no caso, qualitativos, muitas vezes, e descritivos aqui que você tenha. Qualitativos e descritivos. E um outro item também aqui, você tem que observar, além dos resultados qualitativos e descritivos, os resultados quantitativos aqui. Quantitativos. Lembra? Você também mencionou a questão de análise estatística, então você tem que trabalhar nessa questão de resultados quantitativos. Uma ideia em geral aqui para o item resultados, para dar então um tom mais pessoal ao seu pôster, nesse segundo parágrafo aqui, começa essa apresentação da análise dos dados que aborde mais especificamente a sua hipótese. Então lembre de trabalhar a hipótese que justamente veio aqui da introdução. Então lembra de colocar esse item hipótese aqui no item resultados e discussão. Utilize então as questões de gráficos ou imagens como apoio. É muito importante a utilização de gráficos ou de imagens aqui para que você registre a sua ideia de resultado. Fornecer legendas aqui autoexplicativas frequentemente ajuda a entender a questão. Então, legendas aqui no caso, você pode colocar e que ela fique mais fácil possível para o leitor ele entender aquilo sem frequentemente estar perguntando para a pessoa. Um outro item também aqui que é importante aqui, que você também pode incluir tabelas com legendas, mas opte por figuras sempre que possível. Então a questão de tabelas aqui, ela é importante, mas se você puder optar aqui no caso, parta para figuras. Tabelas, frequentemente, aí elas não são muito bem vistas na questão para pôster. Então, parta aqui para figuras, ilustrações aqui. Cuide também a questão de cores e de resolução para a sua figura. Então, para fechar esse item aqui, essa seção aqui, resultados e discussão, por uma questão lógica, ela deve ser a maior parte do seu trabalho. É a maior parte do seu trabalho. Lembre, a maior parte não é material e método nem introdução. A maior parte no seu trabalho deve ser justamente falar resultados e discussões sobre o seu trabalho. Então, uma ideia também em geral que o pessoal utiliza aqui, aproximadamente aí 200
200 palavras aí. Aqui só fazendo uma correção, não é 200 linhas no caso, é 200 palavras aí. 200 linhas não vai dar certo esse nosso pôster aí. Então 200 palavras aí. E aqui no caso 200 palavras, uma média aí de máximo, e a parte figuras aí, que é o melhor. E depois a questão de conclusão aqui, o último item também aqui, que é justamente para você fazer relembrar o leitor do resultado maior e rapidamente indicar se a sua hipótese foi ou não confirmada, se ela foi confirmada ou se ela foi refutada. Então, tente convencer esse visitante, esse leitor aqui, o porquê desse resultado ele é interessante, quais são os aspectos que você pode trazer justamente para o setor empresarial, aqui no caso, o que você pode trazer para o setor acadêmico, aqui, quais são as tendências aqui futuras em relação a pesquisas, aqui também. Então você pode colocar aqui a continuidade do seu trabalho, afirme a relevância de seus dados aqui, de seus resultados, com outros trabalhos publicados e aplicação no mundo real. Então indique essas chamadas futuras pesquisas ou direções futuras que o seu trabalho pode levar a outros autores ou você mesmo a continuidade de seu trabalho. E numa máxima aqui também ter 200 palavras aqui no caso, para conclusão. Um item também que é importante aqui você pensar, também é possível colocar aqui a questão da literatura citada ou as referências bibliográficas aqui, ou referências no caso, e outro item também que o pessoal utiliza colocar é o que se chama aqui de agradecimentos e também de maiores informações aqui. Se você trabalhou esse sistema, você pode talvez colocar uma parte final aqui, no caso, após a conclusão aqui, e também expressar ela como se você for o caso para aquele evento, aqui maiores informações aí, você pode inclusive colocar aí a questão de um item que é, ou pode colocar nessa parte inicial, ou você pode colocar aqui sobre endereço de e-mail, talvez você tenha um site ou um blog, no caso aí, ou você tenha também alguma página no YouTube, então você pode ter essas transmissões de informações aí mais direcionadas para o seu público. E outros itens aqui também, eles podem também ter o sistema de QR aqui, também pode para baixar o seu trabalho em PDF aí, então você pode disponibilizar plataformas acessórias aí para o pessoal utilizar o seu trabalho aí, ok? Então, seguindo o próximo passo aí, essa ideia de estrutura, o que é legal na sua estrutura, o que é importante ela ter. Então, título do evento, frequentemente o pessoal usa colocar qual é o título que o seu evento está subordinado, aqui que seu pôster vai estar localizado, a introdução, a metodologia, resultados, conclusão e um item aqui que eu deixo como um asterisco aqui, somente se o evento mencionar, no caso você coloca referências bibliográficas aqui no caso. Caso contrário, esse item referências aqui você retira. Então, esse é a introdução, metodologia, resultados e conclusão, que forma o item estrutura do seu pôster. O que não é legal aqui, não legal de você colocar no seu pôster é sumário, resumo, palavras-chave, citações. Então, não usa esses elementos aqui. Isso aqui você retira, esquece do seu trabalho. Sumário, resumo, palavras-chave e citações. Deixa ele fora aqui, não faz parte do seu pôster aqui. Então, elementos básicos do pôster. Ele começa com aquela ideia de textos aí, no máximo 200 palavras aí, no máximo isso. Você pode explorar muito mais a questão de dados, tabelas, gráficos, diagrama, parte estatísticas aqui. Se você gosta de mexer lá no Excel, então programas
assim como Excel, outros também você pode utilizar aí para fazer análises estatísticas. E por fim, a parte de imagens aí, que para um pôster aí, desenhos, ilustrações, entre outras, fotografias aqui também, são os chamados itens chaves aqui para o seu elemento básico de um pôster. Então, o máximo de imagem aí é preferível em relação a texto. O texto aqui tenta limitar ao máximo o seu texto aqui para não poluir o seu trabalho. Um item, então, aqui partindo também para elementos do pôster, elementos de identificação do pôster. Lembre de colocar um título no seu trabalho, esse título, abaixo do título, colocar os autores, no caso, qual é a instituição que eles estão vinculadas aqui. Um outro item muito importante aqui para colocar no seu pôster é um contato. Então você coloca lá, talvez como um exemplo aí, fulano, arroba aí, e aí o restante aqui, .com, .br ou alguma coisa aí, ok? Isso aqui é importante que você coloque pelo menos, não necessariamente seu trabalho tem 3, 4 autores vinculados, você pode talvez ou colocar de todos, se tem espaço no caso, ou você pode colocar aí do autor principal, aí do autor principal no pôster, pelo menos para que você mantenha um sistema de contato ou para que uma outra pessoa possa contatar você aqui para obter maiores informações em relação ao seu pôster. Então, lembre sempre, coloque um endereço para contato aqui. Um outro item que é importante mencionar é qual o tamanho das fontes. Tamanho de fonte aqui, ela serve para o leitor ele rapidamente entender, compreender e dialogar com o seu pôster. Então, para o título aqui do trabalho, ele varia frequentemente de 90 a 150 pontos aqui no caso. Utiliza-se aqui, se o título ele não é muito extenso, no caso 150 pontos, se o título é um pouquinho maior, 2 linhas aí, então você pode colocar e optar por 90 pontos. E você coloca também em negrito a questão do título. E coloca em caixa alta aqui no caso. Caixa alta o seu título. O segundo ponto aqui no caso é sobre a questão dos autores aqui. Esse sistema de autores aqui, lembre que ele deve variar entre 36 a 42 pontos e em negrito e não caixa alta. Então, autores aqui no caso, vem o sistema de autor, aqui é o primeiro autor, aqui no caso, esse primeiro autor, muitas vezes, ele é, no caso, para artigo científico, o pessoal utiliza como esse último autor, que ele é o chefe de pesquisa, aqui o chefe de grupo, aqui no caso, e o primeiro autor aqui, frequentemente, é um aluno de iniciação científica, no caso da graduação, ou um aluno de mestrado, no caso, um aluno de doutorado aqui. Então, a ordem aqui, ela varia na questão aqui de quem é o maior responsável ou o chefe daquele grupo de pesquisa a que está vinculado esse trabalho. Não necessariamente que isso é uma ordem, mas uma tendência aí, pelo menos, que vem sendo adotado nas questões de artigos e também nas questões de pôsteres. Então, autores de 36 a 42, negrito aí, não precisa utilizar caixa alta no caso. Em alguns ainda, o pessoal utiliza para facilitar essa diagramação do pôster aqui de colocar um retrato do autor, uma imagem, uma fotinho do autor ao lado de cada um do nome. Então vem uma foto do autor ali, vem uma foto do autor 1, uma foto do autor 2 aí e uma foto inclusive do autor 3 e assim sucessivamente quantos autores for o trabalho. Então é uma outra forma aqui de o pessoal identificar, muitas vezes no evento ali tem uma variedade de pessoas. No pôster você olha o pôster, vê quem é o autor e identifica pelaquela imagem ali quem é a pessoa que você pode comunicar, você pode fazer o questionamento do seu item aqui para o pôster. Um outro item também, a questão das chamadas seções principais aqui. Seções principais, que é a introdução, materiais e métodos, resultados aqui,
conclusões e referências bibliográficas, se houver naquele trabalho, ela varia aí de tamanho ou de ponto aí de 36 a 54, essa seção principal aqui no caso. Outro item também aqui são os chamados textos principais aí, que é aquelas palavras que você utiliza, então de 28 a 32 aí no caso. Você pode utilizar também, muitas vezes, um item um pouquinho maior, no caso, se for o seu texto estiver, é pouco texto, bastante imagem, então talvez você pode até aumentar um pouquinho aí, talvez de 32 para 36, o 42 também no caso aí. Então textos principais, em média de 28 a 32 pontos. Não utiliza, aqui no caso, não utiliza a questão de negrito para colocar nos textos. Então, utiliza ele sem negrito aqui no caso. E outro também que não é recomendado o pessoal utilizar itálico ou sublinhado aqui no caso. Então, tenta reduzir esses 3 itens, o negrito, itálico e o sublinhado aqui no caso para textos principais. E o último item aqui no caso, que é a questão de referências. Se for solicitado aqui no caso, você pode utilizar ela, e ela varia aí de 18 a 28 pontos. Lembra, a referência somente se for solicitada pelo evento e ela não deve ter o maior destaque no seu trabalho. Muitos pessoal utiliza aqui pegar a referência toda, aqui uma metade muitas vezes da segunda coluna ali só de referências, achando ou pensando numa ideia que a referência vai salvar o seu trabalho. Quem salva o seu trabalho é a qualidade do resultado e a qualidade da sua conclusão que você obteve do seu trabalho. Referência não salva ninguém aqui em trabalho científico. Então, é importante que você utilize menos referências bibliográficas aqui no caso, ou no caso nem utilize, não expondo no seu pôster aqui no caso. Talvez, se for questionado onde está, qual é a referência bibliográfica, ou quais são as referências, talvez você possa indicar para essa pessoa aqui, que você pode enviar para ela por e-mail também aqui no caso, ou inclusive trazer na hora do seu trabalho lá uma cópia talvez de um artigo ou de um item que você talvez tenha publicado que esteja exposto essas referências. Mas no caso aqui é difícil o pessoal, muitas vezes aqui no caso, se você fez um bom trabalho, você já vai saber aqui quais foram os autores principais que você utilizou como referência, como base para a sua pesquisa. E não custa lembrar que boas referências aqui para o seu trabalho, uma média aí de mais ou menos 5 anos. Aqui, se você está utilizando referências muito antigas, 7, 8, 10 anos, talvez aquele seu trabalho, o seu problema de pesquisa tratado na introdução, ele já está passado, ele já não tem mais valor nenhum. Então lembra disso, para você estar sempre atualizado com as metodologias, com os materiais, com as pesquisas, leia bons artigos aí, com alta qualidade aí de conclusão e de resultado, para que você possa embasar a sua hipótese, o seu objetivo, e que você traga resultados relevantes aí para apresentar no seu pôster. Então lembre, trabalhe com autores aí de no máximo trabalhos publicados há no máximo 5 anos a partir daquela data que você está estruturando o seu trabalho, ok? Então, seguindo aí na questão, qual é a quantidade, por exemplo, de texto que você deve utilizar? Considere esse primeiro caso aqui, ó. Olha de texto que tem aqui. Observa a quantidade de texto. Será que uma pessoa ela consegue ler de 3, aqui no caso, de 3 a 5 minutos? Será que ela consegue fazer essa leitura, ou ela vai levar muito mais? Talvez ela leve 5 minutos aqui, 5 minutos aqui e 5 minutos aqui. Então, somando esse bloco aqui, a pessoa leva aí de 15 a 20 minutos só para fazer a leitura desse seu trabalho. Frequentemente o pessoal não fica 15 a 20 minutos lendo um trabalho no evento, a não ser que aquele trabalho seja ele seja de um impacto tão interessante, ou que a pessoa adore aquele assunto, que ela fique o tempo inteiro ali degustando o seu trabalho. Mas em média o pessoal leva aí de 3 a 5 minutos. Então esse sistema aqui no caso de
poluição visual aqui ou poluição de texto aqui, esse sistema aqui não é utilizado. Tenta fugir desse sistema. E um outro item também aqui, muitas vezes, mas é mencionado para não usar texto, para usar o mínimo possível. Tenta não deixar o que você chama aqui de pouco trabalho. Aqui no caso, esses itens aqui, por que eles estão sem aqui? O que faltou aqui nesse trabalho? Porque ele tinha pouca conclusão ou ele tinha muito pouca análise aqui no caso. O que está faltando para esse pesquisador aqui trabalhar? Então lembre aqui no caso que esses aspectos aqui também devem ser utilizados e devem também ser preenchidos para o seu pôster. Talvez nesse caso aqui até pode se referenciar muitas vezes quando você vai para o congresso que seu trabalho não está maduro o suficiente para uma apresentação, mesmo que seja preliminar, até para fazer um teste em congresso, que muitos utilizam congressos na forma de pôster para fazer testes em seus trabalhos, mas nesse caso aqui talvez está numa sistemática muito incipiente, muito crua, muito aqui faltando uma dedicação maior aqui do pesquisador. Então, talvez nesse caso aqui você deve dar uma maior refletida aqui no caso e não precisa também passar essa, muitas vezes até vergonha no caso aqui de participar de um congresso, seminário, simpósio aí e não ter nada para apresentar aqui. Então, lembre somente o necessário aí para você utilizar no seu pôster. Então, eu devo citar um outro item, as referências aqui, como já exposto aqui, não. Somente quando solicitado pelo evento. Essa aqui é, vamos dizer assim, é quase que uma regra aí utilizado e muitos ainda utilizam o sistema de referência aqui para colocar no seu pôster. Então, devo citar as referências? A ideia principal, a regra é não, a não ser que o evento seja aqui direcionado, que você cite as referências no caso. Um outro item que é importante aqui você trabalhar muito é destacar as conclusões, resultados e conclusões, mas principalmente a questão de conclusões. Muitos pesquisadores aqui em escrita científica salientam que a questão de se tirasse todo o seu trabalho, se fosse igual a uma fruta, se você espremesse aquela fruta, o que ficaria? Qual era o suco que ficaria daquele seu trabalho? Seria a conclusão. Então, a sua conclusão é a que mais deve chamar a atenção, mais deve ser exposta, mais deve ser dado destaque a ela aqui. Então, frequentemente, aqui o pessoal faz a leitura de 2 itens. Lê muitas vezes o título e diretamente parte para as conclusões, que ele quer saber o que foi exposto no título e ele quer saber o que é a conclusão que você pegou lá no título e conseguiu determinar ao longo de todo aquele, talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos aí pesquisando, e ele quer saber qual é a conclusão que você chegou daquela sua hipótese, daquele seu problema de pesquisa, daquele seu objetivo traçado lá na introdução. Então destaque a conclusão aqui, porque ela é frequentemente a primeira coisa a ser lida no evento científico que você está participando. Um outro item, agora passando para um terceiro tópico aqui, que é a questão da diagramação. Diagramação aqui é justamente a arte de você estruturar melhor o seu trabalho, utilizando cores, utilizando textos, utilizando imagens, utilizando fundo aqui no seu pôster. Então observe esse texto aqui. Ele está estruturado aqui, então tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Observe que ele está totalmente sem aqui um sistema de justificado aqui, que nós vamos observar também. Ele não está separado, está um texto muitas vezes até confuso de fazer a leitura, onde começa o texto, onde ele continua e qual é a parte de interesse aqui, que é a questão de conclusão, que deveria ser destacado aqui no caso. Um item bem simples, aqui se você observar, já dá para fazer uma separação aqui, espaçamentos aqui, já fica um pouquinho mais elegante. Então você observa do item anterior, aqui estava todo junto, aqui você conseguiu já separar ele, expandir um pouquinho. Você pode também trabalhar de uma forma mais elegante ainda, aumentando, dando visão nos seus aspectos aqui, nas suas partes do texto, aqui nas seções, introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso, então, você observa que a diagramação do texto ela já fica muito melhor para
entender aqui. E aí depois você observa de uma variável para uma outra aqui. Se você colocar um sistema de recuo aqui, talvez aí 1 centímetro, 2 centímetros, você já observa que o texto fica mais fácil de ler, fica mais fácil, ele dá uma folga visual aqui para seus olhos e muitas vezes encanta aqui o seu leitor. Observe também um outro item aqui que você também pode colocar, no caso, essa sistemática, letras um pouquinho diferente aqui no caso, você vai ter que avaliar se isso aqui é contextualizado com o ambiente que você está aqui, ou muitas vezes você pode até, nesse caso aqui, não utilizar esse sistema aqui de letras. E aí um outro sistema também você pode separar em colunas, aqui talvez ele já fica um pouco melhor, aqui dá uma folga visual aqui para o seu leitor degustar melhor o seu trabalho. Um outro item aqui, quanto espaço usar. Observe esse texto aqui. Imagina você chegar numa sessão e tem um pôster que está totalmente dessa forma. E talvez você já tenha ido em algum lugar aqui, algum evento científico, e ele está dessa forma. E isso não é aí comum. Muitas vezes aí você encontra em muitos lugares, em eventos inclusive de grande importância, muitas vezes não só eventos de iniciação científica com alunos de graduação, mas frequentemente encontrado aí em itens de pós-graduação, textos, pôsteres aí lotados de texto e que não tem uma folga visual para que você possa compreender, digerir inclusive aquele amontoado de texto. Então você observa esse textão aqui no caso, você observa que aqui já reduziu, você pode dar uma folga aqui para o seu trabalho, então deixe espaço em branco aqui para o seu olho respirar no caso. Você observa aqui também um outro, talvez você pode separar aqui no caso, tinha uma forma, aqui também pode ser separado em colunas no caso, e aqui observe que aqui está sem espaçamento aqui no caso, sem espaçamento aqui e aqui colocado com espaçamento. E aí você tem que avaliar o que é melhor, qual é o item melhor para espaçamento aqui. Então, esse item aqui está melhor justamente porque você pode trabalhar visualmente aqui a pessoa que está ali visualizando o seu pôster, fica mais fácil para ela degustar, trabalhar, entender aqui tecnicamente o seu trabalho. Então, esse sistema de espaçamento aqui, ele facilita justamente a leitura. Um outro item também, cuidado com as fontes. Muitas vezes o pessoal aqui, novatos na escrita científica e em pôsteres, aqui o pessoal quer utilizar uma infinidade de fontes diferentes, achando que a fonte diferente ela vai salvar aquele trabalho. Então, cuidado com a fonte. Não é somente a Times aqui que existe. Então, essa Times aqui, frequentemente, ela pode inclusive ser retirada do seu sistema de pôster, de configuração de pôster aqui no caso. Então, observe esse caso aqui, ó. Quantas fontes tem? 1, 2, 3, 4. Essas chamadas fontes artísticas aqui, muitas vezes elas não ficam elegantes para o seu pôster aqui no caso. Então, observa a sistemática, continua o texto aqui e você observa aqui que ela fica ruim de entender. Então não use fontes artísticas para o texto, apenas aí para o título e subtítulo, se for o caso, pois elas aqui podem prejudicar justamente a leitura do seu trabalho. Um outro item importante que você tem que observar é os chamados aqui as fontes com serifa e a fonte sem serifa. No caso, a fonte com serifa aqui num termo bem simples, aquelas que apresentam perninhas aqui no acabamento da letra. Observa aqui no caso com serifa e aqui no caso sem serifa. No caso, essas fontes com serifa, aqui no caso, um exemplo é a Palatino, você pode utilizar para o corpo do texto aqui no caso. Então, com serifa aqui, você pode utilizar para o corpo do texto aqui. O corpo do texto. E essas fontes chamadas sem serifa, aqui no caso, a Helvética é uma, no caso aqui, você pode utilizar aí para o título, aí os subtítulos aí no caso, subtítulos aí. Então, título e subtítulos aí, você pode utilizar as chamadas fontes sem serifa, no caso. Cuide esse jogo de
sistema de fonte de letra aqui no caso. Outro item que é importante trabalhar e erros acontecem frequentemente na elaboração de pôster é a questão de utilizar justificado ou alinhado. O que é preferível? Qual é o item que eu utilizo aí no caso? Considere esse item aqui que ele está justificado aqui. Justificado. Observa que ele tem um sistema de espaçamento muito ruim aqui no caso para você colocar no pôster. Lembra que o pôster ele é montado por colunas no caso. E se você colocar a sistemática de justificado, ele puxa, ele vai espaçar seu texto numa forma tal que vai ficar com uma infinidade de buraquinhos abertos aí e você talvez não consiga expressar para o seu leitor ali o que é aquele seu texto. Então, você observa, aqui tem um outro também, que ele é centralizado no caso, talvez fica ruim no caso, aqui as questões de acabamento, tanto a lateral esquerda aqui, quanto a lateral direita do seu trabalho. Então, esse item aqui, centralizado aqui, também não é muito legal aqui para utilizar. Talvez pense aí uma questão de um alinhamento à esquerda aí no caso. Um alinhamento à esquerda aí fica mais adequado para o seu texto aqui. Então, esse sistema justificado centralizado aqui, a não ser em alguns casos, claro, para usar para legendas de figuras aí, então você pode utilizar o sistema centralizado, mas na maioria dos casos, texto aqui colocado no pôster, então alinhado à esquerda aí, ok? Então, outro item, utilizar caixa alta ou caixa baixa. Aí no caso, o que é melhor e o que é pior? Caixa alta aqui. Caixa alta aqui. Esse texto aqui, você observa que você não sabe exatamente onde começa, onde termina aqui a sistemática de encadeamento de parágrafos, então ela fica ruim muitas vezes de você observar esse sistema de caixa alta aqui no caso. Então, tente banir aí para o sistema de textos esse caixa alta. Você observa aí aqui uma caixa baixa no caso. Caixa baixa, ela fica melhor, ela fica mais fácil de você trabalhar, fica mais fácil de dialogar com o seu público que você está participando aí no evento. Então, caixa baixa aí é um ok aí para nós. Então, caixa alta você utiliza somente para o título do seu trabalho. Utilizar um outro item que muitas vezes o pessoal coloca e acha que aquilo vai transformar o seu pôster aí numa imagem melhor, numa contextualização no ambiente, que muitas vezes se fala em colocar figura e imagem no seu pôster, é a questão de figura de fundo no pôster. Então, figura de fundo aqui no seu pôster, você até pode utilizar, mas com muito cuidado para não prejudicar o seu texto aqui no caso. Observe esse exemplo aqui. Essa figura de fundo aqui no caso. Vamos se colocar um texto em cima. Imagina como ficaria. Qual seria dado maior destaque aqui no caso? Frequentemente aqui se daria maior destaque justamente até para o animal aqui no caso. Então, o seu texto aqui, dependendo, ele ficaria até num segundo plano aí no caso e dando destaque aqui para o animal. Se você quiser utilizar essa imagem de fundo aqui, de plano de fundo, talvez você pode pensar em colocar o seu texto saindo do centro aqui e colocando ele para as laterais. Mas mesmo assim, observa que o fundo aqui ele não está bem degustado ainda, ele não está bem digerido no ambiente aqui no caso, porque tem algumas partes aqui que o seu texto mistura no ambiente e aí fica aquele fundo. Aqui no caso uma letra branca com fundo em algumas partes brancas aqui, e aí você muitas vezes perde alguma parte interessante. Lembrando que esse pôster, se você for imprimir ele aqui em papel ou em lona no caso, talvez lembrando disso aqui que ele pode inclusive alterar o jogo de cores que você está propondo. Então talvez aí seria uma estratégia colocar aí duas colunas, fundo preto aqui no caso, o fundo preto aí para dar um destaque aqui no caso, e colocar essa letra, a letra aqui em branco para quebrar esse sistema aqui do seu
elemento imagem ou aqui o pano de fundo. Então lembra, aqui um item simples, tranquilo, colocar são colunas aqui no caso, colocar aqui um retângulo no caso em preto para dar um contraste aqui no seu sistema de escrita textual. Um outro item aqui, tabelas. Tenta evitar ao máximo a questão de tabelas, ao máximo, evite tabelas aqui, utilize aqui gráficos de barras lá, um deles, claro, gráficos de barras lá trabalhado pelo Excel. Então, cliparts, outro chavão aqui no caso, fuja desses modelinhos de cliparts aqui no caso. Nada contra os cliparts aqui, muitas vezes, dependendo do contexto, é possível talvez utilizar ele, mas na questão de pôster aqui, você não é recomendado utilizar a questão de cliparts. Então fuja desses elementos aqui já montados, inclusive aí por programas aí de proposição de imagens aí. Então fuja desses rapazes aí. Outro item aqui é cuidado com resolução. Observe essa imagem aqui. Muitas vezes você tem ela, aqui é possível, ela está ok, você consegue trabalhar a imagem aqui, e muitas vezes você tem uma imagem aqui que ela está inadequada aqui, porque você não consegue saber exatamente aqui a qualidade, a resolução da sua imagem aqui. A resolução aqui ela está baixa, então você não consegue trabalhar a sua questão de imagem. Você observe um sistema, se eu for ampliar ela, aqui eu consigo trabalhar na questão de pôster essa imagem. Então a resolução aqui no caso, resolução está ok, está boa aqui até para essa imagem, e aqui a resolução não está boa. Então resolução aí inadequada para você colocar no seu pôster. Então resolução aí inadequada, você deve retirar ela aqui, tenta trocar essa imagem ou melhorar aqui a questão de resolução. Isso aqui é importante muitas vezes quando você está fazendo lá o planejamento experimental e fazendo colhendo os resultados aqui, trabalhando os resultados, metodologia e resultados, que você lembre de fazer imagens aqui, fotografias se for o caso, com boa qualidade, porque depois você vai querer publicar esses resultados em pôster ou artigo no caso, então você tem que ter boas imagens, e resolução aqui é fundamental para ter um bom trabalho visual. Muitos artigos pedem também a questão de imagens com boa resolução aqui, e se você tem esse quadro aqui, essa número 1 aqui, frequentemente o seu artigo aí, ele pode ser, ele é recusado no caso. Então esse sistema, vamos dizer, esse número 2 aqui, como na maioria dos casos o seu pôster ele é aceito via um resumo que você envia, eles aceitam aquele resumo e aí você pode apresentar o pôster no caso, eles não sabem de antemão aqui qual é a qualidade da figura que você vai estar trabalhando, mas essa figura número 2 aqui, você vai avaliar no evento, que talvez você passe até vergonha com uma figura colocada como essa número 1 aqui. Então essa número 2 aqui, no caso, ela é sempre recomendada aqui em relação a essa imagem número 1 aí. Então, resolução ok para nós aí. Seguindo adiante aí, no caso, outros itens também, usar princípios de composição, aí, hierarquia, alinhamento, simetria, sobreposição, ordem, oposição, contraste, simplicidade e equilíbrio aqui no seu pôster. Um exemplo no caso aí, hierarquia, o que é mais importante, o que é menos importante aí. Então um sistema de hierarquia aí para o seu trabalho. Outra sobreposição também, é importante que você conheça o que é principal e o que é secundário aqui no seu trabalho, para você utilizar aqui a sistemática de sobreposição aqui. Então secundário aqui no caso. Outro item aqui também a questão de equilíbrio, desequilíbrio e rotação aqui. Observe nessa questão aqui de rotação de imagens, que muitas vezes pesquisadores aqui mencionam o seu trabalho, ela não fica legal aqui, você tem um número fora, seu texto, alinhamento textual aqui, você não sabe exatamente nem qual é a inclinação que ele está aqui no caso, qual é a sistemática que ele está trabalhando aqui. Então observa que a leitura aqui fica muito ruim. Então esse item aqui não é legal para utilizar sistemas de rotação aqui no caso. E
preferível aqui sempre esse equilíbrio de imagem aqui. Então, equilíbrio aqui é uma palavra essencial para o seu pôster aí. Então, mantenha o equilíbrio, mantenha a harmonia para a adequação e estruturação do seu pôster. Outro item também, simetria e assimetria. Aí no caso, muitas vezes você quer colocar um monte de imagens aí e elas não são simétricas em relação a tamanho, elas não são contextualizadas em relação a cores aqui. Então você está usando um vermelho, daqui a pouco usa um azul, daqui a pouco usa um amarelo, daqui a pouco usa um verde, daqui a pouco usa uma cor mais aqui saliente no caso, e aí ele perde essa questão de simetria dos alinhamentos aqui no caso. Então, outro item também é a questão de sequência. Aqui talvez você possa expressar melhor essa questão de sequência, talvez começando com introdução, metodologia. Aqui você pode colocar aqui também resultados, itens de resultados, aqui itens destacados já para a conclusão. Você pode utilizar essas sistemáticas aqui para trabalhar. Essas setas aqui você pode colocar como itens de resultado aqui, com um sequenciamento, um fluxograma aqui mais visual, para que a pessoa entenda qual foi o primeiro resultado e o encadeamento dos seus resultados desse bloco de resultados que levaram a o item de conclusão aqui no caso. Outro item também, o ordenamento aqui, você pode colocar o seu título aí no caso, o seu título, você pode colocar uma introdução aqui no caso, não necessariamente você tenha que escrever aqui introdução no caso, essa palavra aqui você pode inclusive retirar aqui no caso, se você desde que o autor consiga transmitir para o leitor que ali é o início do pôster, depois tem o sequenciamento de metodologia, aqui as questões talvez de resultado, de diálogo de resultados, de conclusões aqui, que o leitor ele consiga, nesse seu ordenamento aqui, saber quem é quem, qual é a parte, qual é a seção do seu pôster aí. Outro item também, que é o chamado item surpresa. Então você tem um item que você talvez gostaria de destacar aqui, destacar no seu pôster aí. Então eu quero destacar tal item aqui um resultado importante, ou que eu quero dar valor àquele item trabalhado lá no resultado, você pode colocar ele como em destaque no seu pôster aí. Outro item também, a questão de simplicidade aqui no caso e de complexidade. Muitas vezes aqui prefira este. Simplicidade é melhor do que a complexidade. Muitas vezes aqui muito alinhamento, aqui muito ângulo, muita rotação aqui, você não consegue saber exatamente qual é o início, qual é o fim, qual é o sequenciamento desse seu pôster. Então, complexidade aqui, a não ser que você tenha muita experiência em elaboração já de pôster aqui, você já tem uma vivência grande na área de divulgação científica, e aí você talvez pode partir para formas mais ousadas, mais diferenciadas aí. Mas mesmo assim, o pessoal que já tem uma larga experiência frequentemente utiliza a simplicidade para trabalhar no pôster. Então, seguindo também um outro item, que é a questão de harmonia e desarmonia, aqui no caso, você observa aqui o item desarmonia, que ele não tem um sequenciamento correto aqui de quem é quem no caso, ele tem uma infinidade de itens em rotação aqui, então tente expressar a questão aqui com harmonia para o seu pôster. Um outro item também é o foco. Talvez você está querendo dar um destaque, a mesma coisa como item surpresa, então você quer dar um destaque a um resultado aí importante, você pode inclusive utilizar esse sistema aqui de foco. O outro item também é agrupamento. Você pode trabalhar com um sistema de alinhamentos aqui, talvez você pode colocar uma introdução dessa forma aqui no caso, com uma imagem aqui. Então você pode colocar uma imagem, você pode colocar aqui a sua sequência metodológica aqui, a metodologia no caso, e aqui você pode trabalhar aí resultados, inclusive aí num bloco posterior à questão de conclusão. Então, introdução, metodologia, resultado, conclusão, você já observa que o agrupamento do seu trabalho, aí, do seu pôster, já fica mais elegante aí e mais visual para a compreensão de todos. Outro item também que é importante cuidar com o chamado contraste. Um item contraste que é a cor. Então,
cuide muito isso. A questão, você está utilizando um fundo amarelo aqui no caso, e você está colocando letras aí em um amarelo, ou a questão até cores douradas aí a sua letra. Então você observa aqui que fica ruim da pessoa dialogar aqui com o seu pôster, destacar esse texto aqui em relação a um amarelo com um dourado aí da questão de letras. Outro item também, cuidado com as cores. Tenta fugir dessa sistemática aqui de utilizar uma infinidade de cor no seu pôster aqui, para que muitas vezes cansa a pessoa, ela não consegue nem aqui saber qual é a cor predominante aqui, o que ela tem que fazer primeiro, qual é a harmonia, qual é o sequenciamento, o ordenamento, a lógica do seu pôster aqui. Então tenta fugir dessa sistemática aqui de cores aqui no caso. Outro item, qual é o programa que eu posso utilizar aqui? Eu já deixo destacado como talvez o principal aqui. Outros programas, muitas vezes, se o pessoal tem a familiaridade, se você tem familiaridade aqui, você já conhece, já sabe utilizar, também pode utilizar a questão do Corel Draw, aqui no caso o Photoshop, o Illustrator, o Freehand, o Inkscape, aqui o Poster Genius no caso, um outro o Scribus aqui no caso, o LaTeX ou o Impress aqui também. Então são outros, e existem outros programas aqui também, mas o mais básico aí, o mais tradicional que o pessoal utiliza aí é o MS PowerPoint aí, que é o mais aí utilizado, mais difundido na sistemática de elaboração de pôsteres aí. Uma questão também que muitas vezes se perde aqui no caso, na elaboração de PowerPoint, aqui no caso, que se perde para o Corel ou para o Foto, é a questão de imagem aí, na questão de resolução, não é? Então, você observa que esses programas aqui que trabalham com o sistema de vetores, aqui Corel e Foto, eles têm a finalidade desse sistema de resolução ser muito melhor aqui do que o PowerPoint aí, frequentemente quando você envia, submete aí para a impressão daquele seu pôster. Então, o que você vê na tela não é justamente o que você vê impresso, por isso aqueles pôsteres, aquelas formatos de pôster que você pode fazer no PowerPoint e você pode fazer em outros programas aí que utilizam o sistema vetorial. Então, como gravar? Esse é um item importante. Utiliza lá a extensão .pdf para que você faça a gravação disso. É importante que você utilize aí, faça uma gravação em local diferente, talvez utilize um HD externo, utilize gravação também em nuvem, se for o caso, envie para seu e-mail lá, deixe 2 ou 3 locais diferentes aí, que você tenha a versão talvez final, no caso do seu pôster aí. Então, um outro item também, bastões de pôster aqui, no caso muito utilizado, aqui os acabamentos, ele gera um resultado, um aspecto visual muito mais interessante, a facilidade de transporte aqui no caso, são fixados tanto na parte superior aí, quanto embaixo do pôster. Então a lona, esse pôster aqui no caso, trabalhado em lona, que é de melhor qualidade, no caso, aqui ele é imprimido e justamente colado ao redor dos bastões aqui, então ele é colado. Aqui tem empresas especializadas que fazem essa impressão de pôster aqui em lona. Então aqui eles utilizam também um sistema de cordão aqui, um barbante no caso, que você pode utilizar aqui para fazer a fixação do seu pôster, ok? Então outro item aqui, como transportar o pôster, você pode utilizar métodos mais caseiros aí no caso, utilizando um tubo de água aí no caso, com tampa colada, e outra móvel aí com fita como tiracolo. Lembre no caso aí, para eventos internacionais, muitas vezes que você precisa aí utilizar avião no caso, que esse sistema de pôster aqui em sistema de método caseiro aí, tubo, nem o anterior no caso de bastão para pôster, nem o sistema de tubo aqui no caso, ele não pode ser transportado na parte superior aí junto com as pessoas, ele deve ser transportado no bagageiro, e aí você tem que cuidar justamente para que não venha a fraturar aí, ou até fragmentar muitas vezes o seu pôster aí para eventos, muitas vezes, inclusive dentro do país, você tem que pegar avião aí no caso, para a questão de legislação de segurança isso. Então tenha lá a sua atenção aí na confecção do pôster, inclusive também para o deslocamento para o evento aí. Um outro aqui, o local
onde é o evento, local do evento, você observa que no local do evento ele tem numerações aqui no caso, e essas numerações aqui você deve colocar o sistema de pôster aqui. Alguns lugares eles já têm um sistema para que você possa fixar aqui o seu pôster, no caso, então você pode fixar o seu pôster aqui, então você pode colocar aí, e aí também tem que prever, no caso, que muitos eventos aqui, eles não colocam esse sistema de fixação aqui, sem o sistema de fixação aqui no caso, sem fixação aqui. Então, nesse caso aqui, você não pode lembrar que você não pode esquecer de utilizar um elemento de fixação. Lembra a questão de durex aí, ou fita crepe aí, ela não é bem vista para que você utilize, mas muitas vezes nos eventos aí com forma inclusive até amadora ou de improvisação aí, de você utilizar sistemas aí de fita crepe ou até durex para colocar o seu pôster para esse sistema de projeção do seu pôster, ok? Então, outro elemento aqui para você trabalhar na questão, aqui você observa que a sessão de pôster ela é mais uma conversa informal, que você apresenta o seu pôster, que você dialoga com várias pessoas ao mesmo tempo. Então ali é um sistema mais de corpo a corpo, que você tem que dominar, você tem que ter o domínio daquele seu trabalho e você tem que saber explicar ele de uma forma mais fácil possível. Por isso a questão de colocar imagem no seu pôster para que você consiga passar para a pessoa, que ela entenda facilmente o sequenciamento do seu trabalho. Se colocar pôster, se colocar no pôster ali texto, então você tem que colocar para a pessoa fazer a leitura, porque a pessoa ela está interessada na imagem, ela está interessada em escutar o que você, apresentador, quer transmitir para ela sobre o seu trabalho. Então, faça sempre uma cópia impressa. É importante que você utilize aí também alguns dias antes da apresentação, solicite aqui que algumas pessoas critiquem, justamente falem sobre o seu pôster aí, aspectos positivos, aspectos negativos, preferencialmente quando você não estiver presente, porque no caso, se você está presente, no caso a pessoa talvez ela não vai querer falar aí para você o que ela viu talvez de errado, ou de ruim, ou de inadequado no seu pôster aí. Então peça-lhes para eles deixarem as suas sugestões anotadas, levando-os a comentar sobre o conteúdo, a questão de contar palavras, a questão de fluxo do sistema, de metodologia, das ideias, aqui a clareza das figuras, tamanho da fonte, ortografia, cuide erros de português na questão. Se você está apresentando em eventos internacionais, cuide a questão do inglês, passa para um professor de inglês para que você não tenha erros na questão escrita do inglês. Outro item também, você deve imprimir então aqui uma versão em miniatura do seu pôster aqui, uma versão em miniatura aqui, para que você tenha muitas vezes no próprio evento aí, e que você possa utilizar talvez como um elemento guia para você trabalhar no seu pôster aí. Se você tiver acesso a um projetor, então pode ter, inclusive, exibir esse seu pôster em uma tela para que as pessoas possam indicar ele, as sugestões. Aí, se você, antes de apresentar, você pode projetar e pedir para as pessoas, olha, me diz aqui, esse ponto está ok, não está ok, essa imagem ela está boa, eu consigo enxergar, não consigo enxergar, a resolução está boa, não está boa, o jogo de cores, o encaixamento de textos aqui está ok, não está. Então, aqui você pode trabalhar esse sistema. E lembre da questão de cópia impressa com a sua miniatura aí. Então, formato frequentemente aí para divulgar no modelo JPI em 600 a 900, uma resolução razoavelmente adequada, uma resolução aí de 72, aí é boa para o seu pôster. E não deixe para a última hora. Uma recordação aqui, não deixe o trabalho para a última hora. Isso aqui ele leva tempo para você trabalhar. Frequentemente, inclusive para pessoas já experientes na confecção de pôsteres aí, levam em torno de uma semana para fazer uma reflexão sobre o seu pôster. E a pessoa que ela está começando na iniciação científica, na escrita científica, no sistema acadêmico, da parte de publicação, de divulgação do seu trabalho,
recomenda-se sempre iniciar em torno de 30 dias antes, para que você tenha tempo, inclusive, de elaborar o seu pôster, refinar o seu pôster, trabalhar imagens e depois lembrar também que, na média, para você fazer uma apresentação de um pôster na parte de impressão em lona, as empresas elas têm um prazo para isso, então muitas vezes elas levam aí 3, 5 dias para fazer a entrega do seu pôster, então você tem que colocar nesse prazo aí para que a empresa faça a entrega no tempo aí adequado para que você possa inclusive ensaiar o seu pôster. Lembra, você tem que elaborar ele, imprimir o seu pôster e depois tem que fazer um ensaio desse seu pôster, no mínimo aí 2 a 3 ensaios aí para que você domine essa sequência de apresentação e fique na hora lá muito mais fácil de dialogar. Então, erros clássicos na elaboração de um pôster, o primeiro dele aqui é aquela dificuldade tremenda da pessoa ler o pôster a 1,20 m, de 1,20 m a 1,5 m aí, ou mais, para que a pessoa não entenda aquilo que está escrito. Então lembre, tamanho a fonte da letra aí. Outra questão, excesso de informação, texto em excesso, lembre, corte esse seu texto. Outro, objetivos e conclusões aqui não destacados, ou muitas vezes o objetivo aqui ele não bate, eles são conflitantes, você propôs um objetivo e chegou numa conclusão totalmente diferente do seu objetivo, então você tem que avaliar seu trabalho. Ali não é um problema de elaboração de pôster, mas é um problema de estruturação científica do seu trabalho. Então cuide disso, objetivo e conclusão que não fecham aqui no caso, então ele tem um outro problema que não é a elaboração de pôster, mas é a elaboração da ciência que você está trabalhando, dos dados que você está levantando, as informações que você está coletando lá. Então, nesse caso aqui, cuidem esses 3 itens aí. Alguns outros itens aqui, levemente menciono a questão do cabeçalho, a questão do texto, letra do texto aqui deve ser empregadas no mínimo, fonte com 36, tamanho de 10 milímetros aí no caso, destacar as seções, a questão do desenvolvimento do seu pôster aí, o máximo aí, incluir 3 a 5 sentenças aí, para que você consiga compreender aquilo ali e, se possível, substituir essas sentenças do desenvolvimento por imagens ou sequenciamento ou fluxos aqui é muito melhor. Outro item também é a questão de metodologia. Aqui é importante que você na metodologia utilize aqui imagens na metodologia aqui para que você expresse mais facilmente aqui para a pessoa que está acompanhando o desenvolvimento do seu pôster. Outra, utilização de gráficos aqui é importante. Resultados apresentados sob a forma de gráficos são muito mais efetivos do que blocos de texto ou planilhas aqui no caso. Então, planilhas ou tabelas aqui. Então, tenta fugir um pouquinho dessa ideia de planilhas e tabelas aqui no caso. E o último, conclusão, aqui apresenta as conclusões sucintamente, aqui no caso, em fonte um pouquinho maior. Então, muitos leitores, como já dito, eles leem isso primeiro e as conclusões devem ser facilmente compreendidas aqui pelo público. Algumas observações aqui que você não deve fazer. Uma primeira delas aqui, talvez até falta de respeito com o seu público aqui, é ficar na frente do pôster durante a sessão. Você se posiciona numa lateral esquerda, numa lateral direita, mas nunca na frente do pôster. Então não fique na frente aqui, não ficar na frente do seu pôster. No segundo item aqui, escrever um post como se faz um artigo. Artigo é artigo, pôster é pôster. Artigo mais a parte de textual aqui no caso, não necessariamente que tem que ser só texto, mas o pôster aqui uma questão mais aqui visual. Então a questão aqui visual. Então, se o pôster pudesse dizer uma palavra para ele é visual, e o artigo ele é textual. Então, um terceiro item aqui, não subestime a importância da diagramação. Todos aqueles tópicos, aquele tópico que nós abordamos antes, aqueles itens sobre diagramação, escolher um esquema de cores ruins ligados à diagramação, aqui no caso, usar material ruim para plotar o pôster. Muitas vezes aí você quer fazer uma economia, eu não vou plotar o pôster em lona, aqui no caso vou imprimir lá
uma impressora, muitas vezes preto e branco lá, que ela imprime em folha A4 e eu monto ela lá no Congresso via Durex, e isso fica péssimo para a sua apresentação do pôster. Fuja desses itens, dessas economias. Muitas vezes a impressão em lona aí, talvez a sua universidade, a sua instituição de ensino, ela patrocina essa impressão em lona, então você pode utilizar aí um material melhor aí, mas fuja da questão de impressão em folhas A4 e que você pode levar para o local aí para montar isso. Então fuja desse sistema de folhinhas A4 aí no caso, ok? E um outro item também, usar fontes pequenas aí que só você enxerga o que está escrito. Então não utilize fontes pequenas aí. E um último item aqui, você vai para o Congresso aí sem fazer aí um test drive aí para a sua apresentação. Então faz a apresentação antes para você, para sua família, para o seu orientador, para o seu grupo de pesquisa, para outros colegas ali, para eles avaliarem, verificarem o que é possível de melhorar, o que você pode ter sua expressão corporal adequada, a questão de voz, de tonalidade, de expressão, de gestos aqui, que você pode adequar, readequar, você pode modificar aqui. Então apresente. Nunca vá para um pôster aqui, para um elemento, não leve o seu pôster aqui sem fazer essa apresentação antes. Um exemplo, aqui, vamos passar para o bloco de exemplos aqui. Então um exemplo aqui, nesse caso aqui, uma questão era importante aqui, eles já tinham passado o template aqui no caso, então tinha que ter um sistema textual, depois metodologia, um sistema de fluxo aqui no caso, foi utilizar um sistema de fluxo, resultados aqui no caso foi colocado de uma forma mais sucinta possível, a questão de conclusões aqui no caso, e aqui como o evento solicitava foi colocado então referências aqui. Ele tinha um espaço demarcado, eram esses 5 blocos aqui no caso, então nesse caso aqui era importante colocar dessa forma o trabalho aqui. Então introdução, metodologia, resultados, discussões, conclusão e referências. Outro evento aqui também, nesse aqui ele só tinha a questão do cabeçalho aqui no caso, então você poderia jogar um pouquinho melhor, então foi colocado aqui a questão de utilizar fontes e cores aqui no caso diferentes, então você poderia utilizar fontes e cores no caso, então apresentar a introdução aqui diretamente, foi o que nós queríamos naquele trabalho, o desenvolvimento aqui, já utilizei esse desenvolvimento linkado aqui com a metodologia, o que era a parte inicial e a parte do que era feito aqui, depois fechando aqui a questão de resultados. Então aqui ficava a questão de resultados, inclusive aqui nessa parte já era a questão de conclusão. Um outro item também aqui, no caso, no sistema mais aqui que foi apresentado em outros simpósios aqui no caso, então o único item que eu acabei deixando aqui foi a questão da introdução no caso, aqui era a metodologia no caso, e já seguia também dentro dessa questão metodológica aqui no caso os resultados. Então era entendível isso aqui para cair nas questões de resultado e conclusão. Um outro item também aqui, um pôster muito bem elaborado, a questão de introdução, fazendo uma ligação aqui que era na área de redes de informação. Ele trabalhou a questão de introdução, objetivos, trabalhou a questão textual em relação à metodologia, resultados e conclusões. Poderia também aqui optar para colocar a questão de ilustrações, aqui no caso ele optou por deixar o pôster ilustrativo, no caso também é uma forma de chamar a atenção. Outros pôsteres aqui no caso, que é a questão de introdução, bases aqui, e depois a questão de resultados aqui no caso, e também até a questão de referências aqui também utilizados no caso. Outro item é um pôster extremamente bem estruturado aqui pelo professor Mike da Universidade de Cambridge aqui, que é um sistema, aqui ele resume o trabalho dele, ele faz um sistema não resumo, que vai no artigo, mas ele resume o trabalho nesse sistema ou nessa caixa aqui, nesse bloco retangular aqui. Então ele expressa todo o desejo do seu trabalho e coloca aqui inclusive
se você observar aqui, ele coloca caixas de texto aqui em forma de balões aqui para que dialogue com o público que está lendo, está verificando aquele trabalho. Então ele coloca esses balões aqui para que a pessoa entenda o que está sendo feito aqui no caso. Então observa que é uma outra estratégia, justamente aqui ele coloca a forma de contato aqui e o local, inclusive aqui, que você pode buscar maiores informações. Então observe, é um pôster extremamente, aqui tem uma harmonia, tem um sistema de cor, tem um sistema de rotação muito bem proposto, muito bem exposto aqui por esse pesquisador aqui. É um pesquisador já, inclusive aqui renomado e tem uma larga tradição em publicação, então já sabe como fazer esses tipos de pôster muito bem exposto aqui. Um outro sistema também, esse pôster, ele é um trabalho que você observa, ele nem sequer o autor menciona, igual o anterior, ele não coloca as palavras introdução, não coloca as palavras metodologia, não coloca a palavra resultados e discussão, e não coloca a palavra conclusão. Mas você sabe que a sequência que ele está obtendo aqui é de um início, introdução para um sistema de conclusão aqui. Então esse é o mesmo sistema, você observa que ele não tem um item escrito textualmente, visualmente ali, a questão de introdução, mas ele coloca aqui o sistema de identificação de objetivos que ele quer para o trabalho. Aqui, esse sistema, o SMART aqui, é um sistema muito utilizado para a questão de objetivos aqui, e inclusive ele trouxe aqui para o pôster dele, aqui ele estruturou qual é o modelo que ele está propondo, o resultado, e aqui ele está fazendo uma extensão do resultado já, inclusive para as conclusões. E observa aqui que o único que ele colocou aqui é um evento, qual era a questão do evento aqui no caso. Então observa, pôster extremamente limpo, sem a parte textual aqui, ele fica muito bem dialogado aqui, muito bem trabalhado aqui com as pessoas que estão observando esse trabalho. Outros trabalhos aqui também, esse item que era um sistema aqui de evolução de base de dados, observa a sistemática que foi feita aqui pela base aqui dos autores, no caso, e eles colocaram aqui a questão do autor, que você pode estruturar aqui para perguntas, e inclusive aqui com um site ou um sítio aqui no caso, que você pode buscar maiores informações. Então observa aqui o sistema de evolução de pesquisa, como ele coloca essa ideia. Então desde 2006 até 2017, aqui no caso, que é uma sistemática que ele está trabalhando para um sistema evolutivo do trabalho dele. Outro item também aqui é a questão dessa sistemática, outro pôster aqui no caso, colocado aqui os autores, no caso, um pequeno resumo do trabalho, aqui uma introdução, no caso, não um resumo, mas uma introdução do trabalho, e aí está sendo colocado aqui na questão metodologia aqui, e já todo o bloco aqui, resultados e conclusões aqui. E eles colocam aqui no fim, encontre mais, então aí, se você quiser buscar maiores informações aí. Então você observa aí como o autor está trabalhando, como é elegante esse sistema. Você observa aqui a questão de custos, você observa aqui a questão de materiais, principalmente para engenharia, seleção de ferramentas. Aí, então, muitas vezes o pessoal faz um ensaio no laboratório, enche de texto sobre o laboratório e observa aqui a sistemática que está sendo colocado, somente por imagens aí. A seleção de gráficos, seleção aqui a questão de pesquisa de mapas aí, de artigos mapeados, no caso, a visualização e comparação. Você observa a elegância do trabalho aqui. Se puder retirar, fazer uma limpeza para você avaliar melhor, observe como é esse artigo aqui, como é a estruturação desse sistema de pôster aqui no caso. Outro item também, um trabalho muito bem elaborado, no caso, que tem aqui uma visualização, um encadeamento lógico
que também trabalha com muito pouco texto aqui no caso, então você pode observar essa sistemática. Observe que ele tem um background aqui no caso, que é uma visão geral do trabalho aqui, e ele começa a detalhar e falar sobre o trabalho que ele está mencionando. Então, esse é um outro item. Tem um outro trabalho, você já observa aqui no caso, que ele está muito textual. Isso aqui não é legal, então textual não é legal para pôster. Esse é um exemplo aqui que você observa desse pôster, deste aqui para esse, você observa já a diferença, muito texto, talvez a pessoa vá sofrer para fazer a explicação desse pôster, vai sofrer lá para a pessoa entender, compreender e dialogar com esse pôster aqui. Então, um exemplo também que você tem que considerar que poderia ser feita uma limpeza, inclusive aqui na questão do sistema de pôster aqui no caso, ok? Um outro item também, um pôster extremamente limpo aqui no caso, bem estruturado, bem montado com a sistemática aqui metodológica aqui no caso, depois a questão já aqui inclusive para a questão de discussão e conclusão. Então você observa que essas figuras aqui, elas têm uma resolução muito boa para pôster, elas têm um fundo colorido também, e ele conseguiu, os autores aqui no caso, eles conseguiram, no caso aqui, estruturar muito bem esse fundo colorido com imagens coloridas, aqui no caso. Outros também, eles utilizam o que se chama aqui de mapas. Aqui, no caso, você pode colocar em forma de mapas, introdução, método, informação e conhecimento, aqui a questão, e depois resultados, aqui no caso, então você pode estruturar dessa forma, aqui então pode utilizar essa forma também de redes aqui, ou de construção via mapas mentais. Outro item também que o pessoal utiliza, a imagem aqui no caso, também pode ser feita para buscar informações aqui de quem é o autor daquele trabalho. Você observa, colocar a introdução em sequência aqui no caso, depois metodologia aqui, resultados colocado, e depois o fechamento para a conclusão. Aqui também poderia ser, talvez, até repensado a questão do fundo dessa sistemática, algumas questões de realinhamento também. Então, é um pôster aqui que você observa nessa sistemática de exemplos aqui, algumas questões que podem ser melhoradas, algumas questões que podem ser readequadas. Então, seguindo aí para nós fecharmos aí esse elemento aqui, um outro pôster, no caso, aqui que ele apresenta o objetivo, aqui no caso, uma visão geral, aqui um overview no caso, e depois aqui metodologia, e depois aqui já resultados e aqui conclusão. Então você observa a elegância, ele está razoavelmente limpo, poderia até inclusive limpar mais. No caso, esse pôster trabalhar a questão, inclusive, das questões de imagens aqui, com uma resolução melhor, no caso, mas já observa a diferença para pôsteres anteriores aí que tinham muito texto. Então, ficam algumas referências aí, se você quiser fazer algumas pesquisas no seu trabalho aí, fica lá que você pode buscar elas. Então, pessoal, fecho esse vídeo aqui agradecendo que você tenha acompanhado esse nosso vídeo sobre aqui como elaborar pôster para evento científico. Aí peço que se você gostou do nosso trabalho aí, curta o canal lá, inscreva-se no canal, compartilhe aí o nosso vídeo para que nós possamos continuar aí gravando outros vídeos aí para assessorar você aí no seu trabalho, ajudar você no seu trabalho. Então agradeço aí e até o próximo vídeo.